Antes de falar de Batman vs Superman, eu quero deixar bem claro que eu gosto muito de O Homem de Aço, da maneira como Zack Snyder reconta a história do Superman de uma maneira não linear, o estilo mais sombrio, sem falar da ação, aquela ação grandiosa, aquela ação visceral mesmo, de luta entre seres superpoderosos e toda a destruição em massa que isso causa. Tem os seus problemas? Tem, claro que tem. O final, por exemplo, é exagerado ao extremo e não precisava também de tanto exagero assim, mas o filme como um todo eu gosto muito. O drama é muito bem desenvolvido, a construção do personagem do Super-Homem é muito bem feita. Portanto, as expectativas para Batman vs Superman eram enormes, né? Porque em O Homem de Aço foi a primeira vez em que eu tive vontade de acompanhar a história daquele personagem. Não sou um grande fã do Super-Homem, então não tenho esse saudosismo com os filmes do Christopher Reeve. Com isso, as expectativas eram altas para Batman vs Super-Homem, mas infelizmente o resultado final é um filme muito aquém do que poderia ter sido, infelizmente. São tantos os problemas que eu tive com o filme que eu até fiz uma listinha para me ajudar aqui, e o primeiro deles começa com o roteiro. O roteiro ele é mal estruturado, o desenvolvimento dos personagens é mal feito. Eu não vou dar spoilers aqui, eu vou buscar falar bem superficialmente para não estragar a sua experiência. Mas um dos problemas do roteiro são situações em que a própria história coloca na mesa temas que o filme aborda e joga na mesa para você e depois esquece e nem fala mais sobre isso. A gente viu nos trailers que o governo teria um papel importante na história por causa de toda a destruição que o Super-Homem causou em Um Homem de Aço. Então a gente teria o governo dos Estados Unidos buscando entender quem é esse cara, quem que é esse alienígena que veio de outro mundo para o nosso planeta e que ficou aqui durante mais de 30 anos e que aparece causando essa destruição toda. O roteiro ele aborda isso no começo, tem toda uma questão judicial envolvendo o Super-Homem ali, mas depois a história simplesmente esquece isso e mal desenvolve tudo que ela aborda no começo. Esquece e nem fala mais sobre esse assunto. E isso atrapalha os atores, porque o Henry Cavill continua bem como Super-Homem, o Ben Affleck está competente como Batman, mas aqui, por causa de todos esses problemas estruturais do roteiro, da ação também, eles são prejudicados em mostrar mais serviço durante o filme. Então todas essas questões são colocadas na mesa para depois ser deixadas de lado e o roteiro acompanhar o Lex Luthor e toda a sua ambição e ansiedade em querer destruir o Superman, num plano também típico do Lex Luthor no cinema. Aqui ele é um vilão impulsivo, caricato, ele quer destruir porque quer destruir e não tem profundidade alguma, não tem nuance nenhuma, tudo é muito abrupto, tudo é muito jogado na sua cara e o próprio ator, o Jesse Eisenberg, não ajuda em nenhum momento. Esse ator é péssimo e como Lex Luthor ele é pior ainda. Ele destrói um personagem interessantíssimo e o roteiro do filme também, porque perde a oportunidade de fazer um Lex Luthor à altura do Lex Luthor dos quadrinhos. Nos quadrinhos o Lex Luthor até virou presidente dos Estados Unidos, mas aqui o vilão não passa credibilidade alguma, não passa atenção alguma, é caricato demais. E o problema não é nem ser caricato, mas o problema é o Jesse Eisenberg ser caricato e o caricato dele ser cômico e um cômico que não passa tensão alguma de tudo que ele está arquitetando ali. Isso por um lado a gente até entende, porque o Zack Snyder nunca foi um diretor conhecido por ser um diretor de história, de dirigir atores, etc. Mas sempre foi um diretor conhecido pela estética, pela ação, pelo visual bem inventivo e criativo. Infelizmente, em Batman vs Superman, ele faz o seu pior trabalho na carreira. A ação do filme não empolga, é sem criatividade, com péssimas coreografias e excessos de efeitos especiais. Apenas uma cena eu gostei mesmo, que é realmente empolgante, que envolve o Batman salvando uma pessoa, mas fora isso, o clímax final é exagerado, com muitas explosões, se passa a noite, então muita coisa você não enxerga e não tem aquela nuance, aquele detalhismo em desenvolver os personagens, em criar uma coreografia que explore cada um dos personagens, como por exemplo acontece nos Vingadores, né? Cada super-herói tem a sua cena, cada super-herói tem aquela união na ação, onde o filme explora muito bem isso, mas infelizmente não existe essa preocupação aqui nesse Batman vs Super-Homem. Tudo é jogado na sua cara, é impossível demais. A luta entre Batman vs Super-Homem é broxante. O filme ele se chama Batman vs
Super-Homem, a luta não dura nem 10 minutos. E a Mulher Maravilha, coitada, rouba o filme como pode, mas mesmo assim o filme não ajuda. E ela é jogada na história sem mais nem menos, apenas para lutar no clímax final e fazer um ganchinho para a Liga da Justiça. Sua personagem não traz relevância alguma, aparece aqui, aparece ali, mas pouco importa. E se a Mulher Maravilha é jogada na história, o que falar da Lois Lane, interpretada pela Amy Adams mais uma vez? A Lois Lane é outra também que não tem necessidade alguma e poderia ter sido muito bem cortada do filme. Ela só está ali para o Superman salvá-la vários e vários momentos. Eu acho que ela que estoura a cota de quantas vezes a mocinha deve ser salva em um filme de super-herói, porque eu nunca vi uma menina que precisa ser salva tantas vezes em um filme, pelo menos, como acontece aqui neste Batman vs Super-Homem. Diante disso tudo, agora é torcer para que Esquadrão Suicida em agosto faça jus ao que está prometendo. Por favor, DC, vamos melhorar esse negócio aí.